podemos ter jovens de 18, 19 e até mais. O problema, de facto, é um problema de descrédito grande, porque se perdeu uma oportunidade de intervir no sistema. Os 6 anos de governo PS foram 6 anos desastrosos, de desprezo pelos professores, e neste início de novo governo havia imensas coisas que podiam ter sido feitas. A autonomia das escolas. Diz-se que agora se vai discutir, andamos há uma década a discutir isso. É preciso pô-lo em prática. O problema da desburocratização, isso era para ser feito no dia a seguir. Ninguém imagina o que são as tarefas inglórias dos professores, a quantidade de burocracia, de papéis que não servem para nada, são absolutamente tempo perdido. O problema, por exemplo, das direções regionais de educação, eu vejo na imprensa, foram extintas. Não foram extintas coisa nenhuma. Até o final de 2020. Anunciou-se que daqui a um ano, eventualmente, serão extintas. Mas, parece uma boa medida essa, da extinção das direções regionais? Se fossem extintas, obviamente que sim, mas não é para fazer daqui a um ano e, sobretudo, também foi dito, que serão substituídas por estruturas intermédias. Eu estou cansado de ouvir este tipo de conversa e depois tudo fica na mesma, num bom paradigma de Lampedusa. Por exemplo, a questão que me parece absolutamente importante da contratação de professores. Nós tivemos 55 mil portugueses que se candidataram a um lugar. Eu sei que não pode haver lugar para todos, mas sei tão bem que era possível ter feito. Há uma quantidade de injustiças com esta diversidade de modelos de colocar professores nas escolas. Nós vimos, por exemplo, escolas que não manifestaram as necessidades de 40, 50 horários completos que podiam ter ido a concurso e que agora têm esses horários para ser preenchidos por professores. A quantidade de mecanismos de exceção que atualmente existem torna situações absolutamente gritantes de uma injustiça relativa enorme. Uma maneira de intervir era programar um concurso nacional centralizado para limpar o sistema de todo este tipo de injustiças. Por exemplo, era importante, claro que não resolvíamos problemas práticos, mas já aqui foi abordado, há questões éticas e morais. Era importante... O que é que está a faltar, professor? Falta de vontade de intervir e tornar a nossa educação melhor? Faltam várias coisas. Falta conhecimento do sistema. Normalmente quem chega ao poder... Porque alguns dos aspectos que estamos aqui a falar, nós sabemos que há cortes orçamentais e que não há dinheiro. Mas algumas das coisas que estamos aqui a falar não implica maiores gastos. Não, repare, a questão dos cortes orçamentais é relevante para um problema de emergência financeira do país. Mas seria preciso, por razões éticas e morais, que se fizesse um exercício. Não digo que se pusessem pessoas na prisão, que algumas delas deviam de lá estar, mas que se fizesse um exercício para realmente mostrar aos portugueses uma coisa deste tipo. Aqui está, os responsáveis são estes. As medidas para que isto não se volte a repetir são estas. Nada disso foi feito. Veja, por exemplo, 2.400 milhões de euros foram metidos no BPN. Isso é público, está dito pelos responsáveis. O BPN é agora vendido por 40 milhões de euros. Diz-se, eu não sei, mas tenho lido muito isso, que 1.600 milhões de euros ficaram em débito de um dos acionistas que se propõe agora a comprar por 40 milhões o BPN. E há inúmeros exemplos que podíamos aqui falar. Nada disto, os responsáveis não acham que é oportuno vir, francamente, dizer aos portugueses o que é que se passa com isto, falar claro, porque as pessoas, de facto, têm limites. Esta classe média elevada, que agora tem mais um imposto e que vai pagar 50% daquilo que ganha ao Estado, isto faz pensar que país é este que nós estamos a criar, que futuro é este. E, paralelamente, depois vemos os cortes completamente cegos. Sei lá, medidas deste tipo, li na imprensa, a pílula deixou de ser comparticipada. Mas depois continuamos a ver o número de abortos nos hospitais, sem nenhum tipo de intervenção. Isto consubstancia uma grande irresponsabilidade política.
Veja o que aconteceu na unidade de transplantações. Veja os medicamentos de que os asmáticos necessitam, que deixam de ser comparticipados. Quer dizer, que país é este? Que gente é esta? Como é que esta gente vem à televisão com faces onde os músculos ficam impávidos e serenos, dizendo que são os portugueses que contraíram a dívida temos que fazer, e têm que os pagar. Mesmo de avançar. Com certeza. E vamos Desculpe, eu sinto estas coisas e provavelmente vamos falo demais. também ler algumas opiniões dos nossos telespectadores que nos contactam através do e-mail. Foi o que fez o Jorge Humberto. Escreve que o ano letivo começa mais uma vez sem os psicólogos colocados. Estes técnicos são de importância fulcral para o atingir das metas propostas pelo Ministério, como o rendimento académico, o comportamento dos alunos e a orientação escolar e vocacional. Também o Paulo Silva nos escreveu, que diz que não concordo com o vosso convidado sobre o trabalho dos professores nas escolas nos períodos de férias. Resido há 7 anos em frente a 2 agrupamentos escolares em Benfica e vejo que depois de começarem as férias, os professores ficam apenas 1 ou 2 dias na escola para as reuniões e depois desaparecem. Com certeza vão trabalhar para casa. Também o Paulo Costa nos escreveu através de e-mail, diz que afinal, mais uma vez, temos um arranque normal, ou seja, escreve entre parênteses com polémica. Avaliar todos não dá, as escolas têm de ter um diretor que mande e seja responsabilizado e avalie os seus professores. Só assim isto funciona. De resto, o sistema piorou e muito desde que os senhores das escolas superiores de educação vieram com novas teorias, e é a opinião de Paulo Costa que nos contactou por e-mail. Vamos continuar também a ouvir opiniões via telefone. Maria Rocha está em Braga, é empresária. Muito bom dia. Maria, está-me a ouvir? Não, parece que a Maria Rocha não está em linha. Passo a chamar Ana Henriques, que está em Coimbra. Professora, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar a senhora jornalista e o professor Santana Castilho. Já muita coisa foi aí dita e com muitas das coisas eu concordo inteiramente, outras nem por isso. Como professora, sou professora há 24 anos. Reconheço e penso que é quase um lugar comum aquilo que vou dizer. Isto por aquilo que vejo no semblante dos meus colegas, sentimos que as coisas têm degradado a um ponto quase assustador. Sentimos que muitos de nós que estamos a trabalhar no ensino e que o fizemos por opção, se tivéssemos agora uma alternativa, viríamos embora. E uma das coisas que nos custa mais é perceber que realmente este slogan que pegou há uns anos, ganhamos a opinião pública, apesar de termos perdido os professores, continua a fazer escola. As pessoas continuam a achar que nós não trabalhamos, que temos muitas férias, apesar de nós termos uma vida que, eu não direi de escravatura, porque estaria a exagerar, mas é realmente uma vida muito árdua. Quando as pessoas dizem que, por exemplo, os nossos carros não estão à porta da escola, talvez as pessoas também não saibam que muitas vezes nós às 3 da manhã estamos a preparar aulas e vamos às 8h20 começar a trabalhar ou às 8h30, consoante os estabelecimentos. Talvez as pessoas não saibam que, por exemplo, durante agora o mês de agosto, houve professores, dos quais eu também fiz parte, que fizeram parte de uma coisa que se chamava Bolsa de Classificadores, e muitos de nós tínhamos lugares de direção nas escolas, coordenadores, tínhamos relatórios, mas fomos chamados na primeira fase, alguns de nós na primeira e na segunda, depois fomos reapreciar provas e tudo isto decorreu durante o mês de agosto, à altura em que também tivemos que fazer aquele maravilhoso relatório kafkiano que consta para a opinião pública, que tem 6 páginas, mas que depois, com todos aqueles anexos, evidências tão evidentes que ninguém nunca soube muito bem definir o que era, acabavam por ser enormes que se amontoavam e que agora os tais coordenadores, os tais professores que estão nos últimos escalões vão ter que ver durante um arranque de ano em que também têm que planificar, ter alunos, preparar aulas, com toda aquela panóplia de papel que só nós que estamos dentro das escolas conhecemos e que nada contribui para o sucesso dos nossos alunos.
Ana Henriques, agradeço a sua participação. Peço desculpa, mas estamos mesmo já a fechar o programa e fechamos mesmo com essa ideia. Falta também dar conta do nosso inquérito telefónico. Perguntámos aos nossos telespectadores com que expectativas encaram o arranque do ano letivo. Ora, a grande maioria encara com expectativas negativas, 88%. Apenas 12% dos telespectadores que participaram têm expectativas positivas relativamente ao arranque do ano letivo. Resta-me agradecer ao professor Santana Castilho. Ainda teríamos aqui muito para falar e também pedir-lhe um comentário a esta estatística, mas infelizmente não temos tempo e o programa está a terminar. Agradeço a sua participação, professor. De nada. E assim fechamos o Opinião Pública à hora certa. A Marisa Caetano Antunes traz o Jornal do Meio-Dia. O Opinião Pública volta mais logo, depois das 5. Bom dia.